Quando a gente fala da velhice de Davi, a gente consegue enumerar muitas coisas que aconteceram nesse período, né, antes da morte dele. A gente tem a questão da fuga de Absalão. Ele já estava com uma idade mais avançada quando isso aconteceu, né? Exatamente, quer dizer, Absalão vê que Davi está chegando no final dos seus dias e que é eminente que alguém vai assumir o trono, e quando ele descobre que os planos de Davi era passar o trono para Salomão e não para ele, que era o primogênito, Absalão faz uma revolta e decide matar o próprio pai. Eu imagino que deve ter sido um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, ver o próprio filho, ver a família dele brigando e lutando dessa maneira. E por isso ele vai aqui bem para próximo, para o Monte das Oliveiras, que está do nosso lado, e ele sobe em choro e em luto. Mas a gente sabe o final da história. No final, Absalão não consegue o que queria, Absalão vai ser morto, e Davi consegue dar o trono para o filho que ele queria, para o filho mais amado dele, que era o rei Salomão. E além de Absalão, na velhice tem outro filho que também luta pelo trono, que é Adonias, né? Exatamente. Então Adonias também busca, quer dizer, a gente vê a família dele, ele destruiu a família de Batseba, e a gente vê a família dele sendo destruída e os filhos lutando pelo trono. Justamente o rei Salomão, que vai acabar assumindo, foi o filho que não lutou por isso. Ele recebeu, se pode dizer, de mão beijada, enquanto Adonias e Absalão lutaram e buscaram o trono. E é triste essa parte quando a gente fala da destruição da família, né? Porque primeiro Davi foge de Absalão, ele foge. Você vê que é uma atitude que nos faz pensar. Ele sabia, provavelmente, que aquilo tudo era fruto da atitude dele errada lá atrás com Batseba, né? Exatamente. E Davi, que era um homem de guerra e um homem de luta, quer dizer, ele não teve medo nenhum de enfrentar Golias, um gigante, e ele teve medo de enfrentar o próprio filho, ou pena, ou dor. Algum sentimento dentro dele fez que ele não quisesse enfrentar de frente a Absalão. E também é como se ele estivesse reconhecendo as consequências do erro dele, né? Apesar dele ter se arrependido, não teve como, não tem como. Por mais que a gente se arrependa de algo errado que a gente fez na vida, não tem como não colher os frutos daquilo, né? Exatamente, a mancha ficou nele. Ele se arrependeu, ele se lavou e se purificou da melhor maneira que ele pôde, mas a mancha ficou e manchou também a família dele. A gente teve também outros episódios, como de outros filhos que também, enfim, fizeram atrocidades, como Amon, né? Amon, que abusou de Tamar, a irmã dele, quer dizer, a gente vê realmente que é uma família que vai ter muitos problemas até a sua raiz. Mas apesar disso, apesar de Davi sofrer todas essas consequências físicas, a gente vê a questão dele com a eternidade. Quando perto da morte, ele tem uma conversa, segundo os relatos bíblicos, muito bonita com o filho, Salomão, e fala sobre Deus. Então a gente vê que assim, até os últimos dias, ele fez questão de priorizar a Deus, né? Exatamente, ele fala para Salomão para caminhar pelos caminhos de Deus, para seguir as leis de Moisés. Quer dizer, ele é muito claro que ele quer que Salomão vá por um caminho correto. Infelizmente, a Bíblia nos conta que Salomão nem sempre vai fazer isso. Quer dizer, Salomão acaba se casando com muitas mulheres, entre elas mulheres que não eram do povo de Israel e que levam ele também a fazer sacrifícios a outros deuses. Então, mais uma vez, Davi pegou as suas últimas forças quando ele já estava no seu último fôlego e disse: olha, Salomão, segue o caminho de Deus. Ele vai falecer, vai ser sepultado provavelmente aqui, mas infelizmente Salomão vai tomar um rumo errado. E a gente vê isso quando Deus promete a Davi que a descendência dele vai reinar para sempre se eles seguirem os caminhos de Deus. E a gente vê que Israel hoje em dia existe, o povo de Israel está aqui, mas não tem rei, nem rei da casa de Davi. Então a gente sabe que com certeza teve algum grande desvio no caminho para causar isso.